Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Eu acho que vocês estão com muito frio hoje, né? Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa. E também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja. Que Deus, nessa noite, também possa abençoá-los. Maravilhosa graça. Graça esta que repousa sobre as nossas vidas aqui também neste lugar. Vamos abrir as Escrituras na epístola escrita aos Hebreus. Nessa noite nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 11. Iremos ler do verso de número 23 até o verso de número 29. Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao verso 29. Estamos em uma série de exposições na carta aos Hebreus. Se você quiser, pode conferir as ministrações anteriores nas redes sociais da igreja. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao verso 29, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que o Senhor nos abençoe com a sua augusta palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, buscando a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão alegres e nossas almas rejubilam diante do Senhor. Como é maravilhoso podermos estar aqui, Pai, mais uma vez, reunidos com um só propósito e um só objetivo: engrandecermos e bendizermos o Teu santo nome. Nesse momento nós temos diante de nós a Sua palavra. E nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. E ela é a razão máxima que nos faz estar aqui nesse instante. E é por isso que nós suplicamos ao Senhor, que por sua infinita graça, misericórdia, bondade, fale conosco mais uma vez nessa noite. Manifesta os teus desígnios aos nossos corações. Nos faz discernir a tua voz. Nos faz compreender a tua vontade. Traz consolo, refrigério, edificação às nossas vidas. Se for preciso, nos exorte, nos corrija, mas não permita, Senhor, que venhamos a deixar este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nesta noite. Santo Espírito de Deus, Tu que sonda nossas mentes e os nossos corações, fala conosco mais uma vez. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A fé que vê o caminho. Nos aproximamos finalmente do final do capítulo 11. E ao longo deste capítulo fomos imersos em profundos exemplos históricos
e bíblicos, de personagens que materializam em suas vidas e por meio de seus testemunhos, esta fé da qual o autor de Hebreus tratou até aqui. Vimos como de maneira graciosa Deus demonstrou a natureza da fé, esta fé que deve ser desenvolvida e produzida no coração de todo aquele que experimenta o novo nascimento e a transformação de suas vidas por meio da graça de Cristo. E de como, desde os primórdios dos tempos, figuras surgiram entre o povo de Deus, registrados nas Escrituras, como exemplos vivos desta fé, que nos conduz a adorar, que nos conduz a obedecer, que nos conduz a viver um verdadeiro testemunho cristão. Vimos como os patriarcas confiaram nas promessas feitas por Deus e, fundamentados nesta fé, desenvolveram o seu caminho e viveram suas vidas confiando de que o Senhor era fiel e verdadeiro para cumprir as promessas que havia feito aos seus filhos. Por fim, chegamos até a penúltima perícope do capítulo 11, em que o texto sagrado apresenta-nos um dos personagens mais conhecidos de toda a história bíblica, a figura de Moisés. E é simplesmente impossível pensarmos em qualquer pessoa neste mundo que nunca tenha ouvido falar de Moisés. É simplesmente impensável imaginarmos que possa haver alguém dentro de igrejas ou fora de igrejas que nunca tenham ouvido algum tipo de menção à pessoa de Moisés. E naturalmente o autor de Hebreus o inclui nessa celeste relação de homens que prefiguram, que exemplificam esta fé da qual nós precisamos almejar e na qual precisamos viver para o louvor e a glória do nosso Deus. Esta fé que vê o caminho, que enxerga as possibilidades para além das circunstâncias que a vista humana pode alcançar. Esta fé que nos transpõe a desafios de fato aterrorizantes, mas possivelmente superados pela nossa confiança e entrega total nas mãos do Senhor. Esta fé que não explica o percurso, que não justifica o que acontece, mas que nos faz enxergar o caminho que está diante dos nossos olhos. Esta bendita fé, na qual eu gostaria de pensar nessa noite com você. E é por isso que eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11, do verso 23 até o verso número 29, para percorrermos esse texto, a fim de enxergarmos essa fé que nos apresenta o caminho. A primeira verdade bíblica está justamente no verso número 23. E o que é que nos diz o verso número 23? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quando nós pensamos na fé de Moisés, precisamos pensar em que fonte Moisés bebeu, para que essa fé de fato fosse produzida em seu coração. Sem dúvida alguma sabemos de sua conversão e de como foi o processo que Deus se revelara a ele lá no monte, enquanto ele tomava conta das ovelhas de seu sogro. E de forma muito esplêndida o Senhor se revela para ele numa sarça ardente. E aquela cena icônica que surge em nossas imaginações, em que Deus o chama pelo seu nome e lhe adverte que tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que habitava era um lugar santo pela presença de Deus que ali se fazia sentir. Contudo, o autor de Hebreus deseja nos levar um pouco mais atrás. E antes de nos apresentar a curta biografia de Moisés, ele começa apresentando-nos o lar em que Moisés nasceu. E então ele começa dizendo: Moisés foi nascido e foi ocultado pelos seus pais. Duas pessoas que não recebem tanto destaque na narrativa bíblica. Duas pessoas que são quase anônimas no texto. Sabemos o nome deles, mas simplesmente não nos apresentam muitas razões que de fato os faça olhar para eles com um pouco mais de atenção. Contudo, o texto bíblico diz que esses pais tiveram fé para ocultar Moisés, esconder Moisés por um período de 3 meses, para que ele não fosse alvo da cólera do rei, que havia decretado o extermínio de todos os meninos hebreus, pela sua preocupação com o crescimento que se dava em meio ao povo de Israel. Estes pais não olharam para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Estes pais não se intimidaram pela política que estava sendo implementada naqueles dias.
Estes pais não se deixaram abater pelo decreto do rei, que com certeza fora lido no acampamento dos escravos, para que todos ouvissem, a fim de gerar pânico e temor no coração das pessoas. Estes pais, de forma ousada, de forma extremamente corajosa, ocultam o seu precioso filho, o seu lindo filho, por 3 meses. Isso pode parecer simples para você quando você ler o texto. Mas se você considerar as condições em que esses homens estavam vivendo, nós estamos falando de uma família que é escrava. Nós estamos falando de pessoas que estavam vivendo em situações calamitosas. Nós estamos falando de pessoas que não tinham a própria liberdade, que não tinham a noção de propriedade privada. A casa deles podia ser invadida a qualquer momento. Seu espaço podia ser desrespeitado a qualquer momento. Havia uma série de possibilidades que levavam esses pais a sofrer diversos riscos. Mas de forma corajosa, movidos pela fé, assim começa o verso 23, movidos pela fé, eles escondem Moisés. Eles não temem absolutamente nada. Eles não se intimidam por absolutamente nada. A fé que o Senhor fará crescer no coração de Moisés já era uma fé que havia no coração dos seus pais. Logo, essa fé, ela é herdada, ela é trazida por essa herança familiar de um casal que confiou no Senhor e não temeu as circunstâncias do mundo no qual vivia. E nós estamos vivendo um mês de família, já nos aproximando do fim dele. Mas Deus, de maneira gloriosa, me diz e lhe diz que as nossas famílias precisam estar alicerçadas nesta fé que enxerga o caminho. Mas que caminho? O caminho da misericórdia divina, o caminho da graça soberana, o caminho da bondade excelsa, o caminho que não depende de circunstâncias humanas, o caminho que está traçado por Deus e é sustentado pelo seu poder provedor. Este glorioso caminho, este maravilhoso caminho, os pais de Moisés o escondem, apontando-nos para uma figura por vir, apontando-nos para um outro casal que surgiria séculos depois. E a semelhança de Moisés, um casal que também tem um filho muito precioso. Um casal que também traz consigo uma criança belíssima. E da mesma maneira que Moisés, um casal que está diante de um rei que deseja matar todas as crianças indiscriminadamente. Mas esse mesmo casal, a semelhança de Moisés, irá confiar na providência do Senhor e na graça do Senhor e será levado pelo Senhor a fugir daquela terra e migrar para o Egito. O mesmo Egito do qual Deus iria tirar o povo de Israel. Você percebe que nada nas Escrituras é aleatório, mas tudo corre dentro de um fio condutor e em plena harmonia com um soberano propósito que Deus estabeleceu. O texto então começa me mostrando que pela fé, Moisés, quando foi nascido, foi escondido pelos seus pais e eles não ficaram amedrontados. Quando nós ligamos a nossa televisão, quando nós acessamos as redes sociais, quando nós sintonizamos o rádio, se você ainda escuta rádio, quando nós buscamos os meios de informação, nós só escutamos notícias que deixam o nosso coração como? Amedrontado. E nós nos espantamos com as perspectivas. E nós nos assustamos com as possibilidades. E nós nos espantamos com o mundo no qual estamos vivendo e com as atrocidades que nele acontecem e nós tememos. Só que nós não deveríamos temer. Só que nós não deveríamos nos assustar. Só que nós não deveríamos nos amedrontar. Por qual razão? Porque pela fé nós temos caminhado e pela fé nós viveremos debaixo do cuidado do Senhor. Amém, igreja? A bondade de Deus, o favor de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, cuidando dos seus filhos, protegendo os seus filhos, guardando Moisés. 3 meses o menino está escondido. 3 meses o menino está sendo ocultado. 3 meses o menino está sendo recolhido no seio de sua casa para não ser visto pelas pessoas. Mas Deus tem um propósito. E finalmente, quando a situação parecia assim insustentável, aquela mãe, na aflição de tentar poupar a vida do seu filho, o coloca dentro de um cesto no rio e nós sabemos o que acontece. E lá em Atos, no capítulo 7, no verso 20 até o verso 22, o autor de Atos, Lucas, diz o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto à filha do faraó, o recolheu e o criou como seu próprio. Ela o adotou, ela o pegou para si,
Aí no verso 22, Lucas diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. O sentido aqui é de que Moisés era um indivíduo culto, versado, teve acesso às melhores informações, teve acesso à melhor educação, teve acesso a privilégios que sua família jamais poderia lhe dar. Ele está agora vivendo no centro do poder político do maior império do mundo antigo, o Egito. E agora ali ele está sendo educado, ele está sendo formado, ele está sendo polido em todas as ciências daquele tempo que estavam ao seu alcance. E isso não é aleatório, isso não é obra do acaso, isso não é sorte, não foi a sorte que livrou Moisés, não foi a sorte que guiou Moisés, era a mão de Deus conduzindo a vida de Moisés. Por quê? Porque Deus tem um propósito, porque Deus tem caminhos que eu não entendo. Porque com certeza, quando Joquebede o coloca naquele cesto, sem dúvida alguma, o seu coração ficou cheio de temor. O que vai acontecer com o seu precioso filho? O que vai acontecer com um bebê de 3 meses, indefeso, que não anda, que não fala, que está completamente vulnerável? O que é que será dele? Sem dúvida, seu coração é tomado de incertezas, de angústias, de dúvidas, como o meu seria e o seu também seria. Mas o que ela não sabia, embora assim cresce, é que Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito para as nossas famílias. Deus tem um propósito para o nosso lar. Deus tem um propósito para a nossa casa. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para os nossos filhos. Mas não apenas isso. Olha o que acontece no verso 24 até o 25. Pela fé Moisés, quando já um homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você consegue imaginar essa cena? Não, esqueça um pouco a novela da Record, não estou pensando nela, que eu sei que vocês assistiam, estou vendo a cara de vocês, né? Você consegue imaginar esse enredo? Moisés cresce no palácio, Moisés é educado no palácio, Moisés está ali sendo servido de tudo que existe de bom. Enquanto isso, o seu povo está lá, amassando barro, fazendo tijolo, apanhando, sofrendo, sujo, fétido, com diversas formas de escassez. Ele, pelo contrário, está num ambiente em que tudo é em abundância, conforto excessivo, favores excessivos. Ele é criado como um príncipe do Egito. Ele é educado como um príncipe do Egito. Sem dúvida, ele jamais sucederia ao faraó. Mas ele tinha todos os benefícios que qualquer príncipe na corte possuía. E aí a Bíblia está dizendo que quando Moisés se torna um homem feito, ele recusa tudo isso, ele rejeita tudo isso, ele diz não para tudo isso, para preferir o quê? Ser maltratado. Ele preferiu ser pisoteado, ele preferiu abrir mão do seu conforto para viver na humilde residência do seu povo. Ele preferiu abandonar a mesa farta da corte do faraó para comer as migalhas que caíam da mão dos capatazes. Ele preferiu abrir mão de tudo que estava à sua disposição para lutar e sobreviver a cada dia. Ele preferiu todas essas coisas, mas por quais motivos? Não, Moisés não virou um louco hippie do dia para a noite. Não. Ele não virou um comunista do dia para a noite. Não, o que foi que aconteceu? O verso está dizendo, Moisés rejeitou tudo isso, porque ele não queria usufruir os prazeres transitórios do quê? Do pecado. Ele rejeita o pecado. Ele rejeita as imundícies do pecado. Ele rejeita a transitoriedade do pecado. Ele entende que o mundo no qual ele cresceu não passava de um mundo de ilusões. E quantas pessoas estão vivendo nesse mesmo mundo de ilusão? Cercadas de riqueza, cercadas de privilégios, cercadas de poder, cercadas de regalias, cercadas de favores, mas em um castelo de areia, de uma ilusão terrível que vai ruir a qualquer momento, porque o salário do pecado é a morte. E Moisés rejeita essa vida de ilusão, a partir do momento em que ele toma consciência de quem é o seu verdadeiro povo. A partir do momento que ele cria uma consciência de quem realmente é o seu povo, quem são os seus pais, qual é a sua terra natal, de onde ele veio, para onde ele vai.
Quando essa consciência chega ao seu coração, ele então rejeita todas essas coisas, porque ele não quer viver a transitoriedade do pecado. Mas quantas vezes nós preferimos a transitoriedade do pecado? Porque ela nos parece palatável, agradável, acessível. E nos deixamos levar por prazeres que duram minutos, segundos. Mas não calculamos que os prejuízos deles podem ser eternos. Meia hora de satisfação, 2 horas de satisfação, 1 segundo de satisfação, podem condenar sua alma inteira à destruição eterna. Nós não consideramos essas coisas. Nós não pensamos sobre essas coisas. Nós não refletimos sobre essas coisas. Mas o texto nos diz que Moisés, pela fé, ele rejeita tudo isso. Ele recusa tudo isso. Ele não quer ser um príncipe do Egito. Ele quer viver no meio do povo de Deus. Há uma lógica muito profunda aqui. Porque Jesus Cristo, quando nos convida a segui-lo, ele não disse, pare de sofrer. Não. Ele disse uma coisa bem diferente. Ele disse, quem quer vir após mim, faz o quê? Toma a sua cruz e... Então Jesus nos convida a tomar uma cruz. Jesus nos convida a abandonar o mundo de prazeres para viver em um mundo de renúncias. Jesus nos convida a abandonar o palácio das regalias e das satisfações momentâneas para viver uma jornada de fé, em que a cada dia basta seu próprio mal, e a cada dia, o pão nosso de cada dia Ele vai nos conceder. Um caminho que será trilhado com o peso de uma cruz, a cruz da obediência, a cruz da resiliência, a cruz da confiança, a cruz dos sacrifícios. Jesus nos convida a abandonar o nosso ego, a nossa própria paixão, pelo nosso próprio coração, para perseguir um objetivo que é muito mais elevado. E Moisés entendeu isso. E por causa dessa fé, ele rejeita tudo. Ele abre mão de tudo. O apóstolo Paulo disse que ele considerava tudo como refúgio. Esse é o sentido do texto grego. O que é refúgio? É aquilo que você não quer mais. Ele considera uma coisa desprezível, tudo que ele tinha, por causa de Cristo. Agora pense, o que é que Paulo tinha antes de Cristo e o que é que ele tem depois de Cristo? Antes de Cristo, Paulo tem tudo. Tem uma cadeira no sinédrio dos fariseus, não era qualquer um que sentava lá. Tinha que ser muito ruim e inteligente. Cuidado, gente inteligente demais pode ser ruim. Né? Tinha que ter prestígio, Paulo tinha. Cidadania romana, não era qualquer um, e ele tinha por direito de nascença. Poliglota, falava mais de um idioma. Culto, versado, doutor na lei, foi aluno, discípulo de Gamaliel. Tinha uma formação invejável para os padrões daqueles dias. Aonde o nome de Paulo, de Saulo chegava, as pessoas tinham um sentimento de temor, devido à sua imponência, a sua responsabilidade era imensa. Mas o que é que Paulo ganha quando encontra Cristo? Ele perde tudo. Ele que era o perseguidor se torna o perseguido. Ele que era temido, agora se torna o temor dos homens. E agora sua vida vira ao avesso, e tudo isso por causa de Cristo. O que é que Mateus ganhou quando passou a seguir Cristo? Tinha fortuna, tinha riqueza, ocupava a chefia da coletoria, perde tudo por causa de Cristo. O que é que Zaqueu ganhou por causa de Cristo? Comandava a coletoria de Jericó, perdeu tudo por causa de Cristo. E o que é que tantos homens e mulheres ao longo da história ganharam por causa de Cristo? Na sua imensa maioria perderam tudo por causa de Cristo. E então talvez você me questione, então por que eu seguiria a Cristo? Porque eles perderam tudo que a terra pode dar, mas ganharam aquilo que somente o céu oferece, a salvação gloriosa em Cristo. Então é por isso que vale a pena seguir Cristo. Moisés rejeita tudo. Moisés abandona tudo. Moisés nega tudo. Moisés não quer saber de absolutamente nada daquilo. Ele prefere viver no meio dos escravos. E você prefere viver no meio dos escravos? Sim, porque nós somos escravos de Cristo. Ou você prefere o conforto do mundo? Como é que você se porta nesse mundo? Como é que você reage às circunstâncias da vida? Você quer viver como um seguidor de Cristo, ou você quer viver como um magnata do pecado? Moisés deixa tudo por causa de Cristo.
ele não quer usufruir dos prazeres transitórios da vida. Ele confia em algo superior que lhe fora revelado pela graça de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, o verso 21, Jesus Cristo disse: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o quê? O teu coração. Aonde é que está o teu coração? O teu coração está naquilo que você ama. O seu coração está naquilo que você venera. O seu coração está naquilo que você adora. O seu coração está naquilo que você tem como mais excelente. Aonde é que está o seu coração? Se o seu coração está nos prazeres do mundo, é os prazeres do mundo que satisfaz você. Se o seu coração está nas coisas dessa terra, são as coisas dessa terra que interessam a você. Se o seu coração está focado nas coisas corrompidas desse mundo, são as coisas desse mundo que interessam a você. Mas onde é que está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Seu tesouro está nas drogas? Seu tesouro está na vida promíscua? Seu tesouro está nos bens materiais? Sua meta de vida é ser super rico, milionário? Dê pelo menos o dízimo, deixe de ser avarento. Amém? Quem não é dizimista, Deus não abençoa, não. Mas esse não é nem o tema da mensagem de hoje. Entende? Onde é que está o seu coração? Onde é que você está colocando o seu coração? Se o seu coração está no mundo, é as coisas do mundo que interessam a você. Se o seu coração está na terra, são as coisas da terra que importam para você. O que é que ocupa seu pensamento na maior parte do dia? O que é que preenche a sua alma? Quais são os seus anseios? Quais são os seus desejos? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Não, eu não estou dizendo que você não pode ter objetivos no mundo. Tenha seus objetivos no mundo, mas aonde está o seu coração? Nas coisas que você vai construir no mundo ou naquilo que você está erguendo no céu? Aí Jesus disse: procura amontoar tesouro aonde? Lá no céu, porque a traça não corrói, não come, o ferrugem não corrói. Mas a maior parte de nós está preocupada em construir tesouros na terra. Aí nos tornamos miseráveis, terrivelmente miseráveis. Aonde está o seu coração? Tem gente dentro de igreja que o coração está no dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Tem gente dentro de igreja que o coração está no sexo, leva uma vida imoral e promíscua. Tem gente dentro de igreja que o coração está nos bens materiais. Ele acha que a alegria dele, a felicidade dele, depende das coisas que ele constrói. Tem gente dentro de igreja que o coração está no próprio ego, inflado, cheio de si mesmo, em que ele, somente ele, é a razão da existência do universo. O mundo, o cosmos gira em torno dele. Tem gente dentro de igreja, frequentando igreja, participando de culto, carregando uma Bíblia, cantando hinos, lendo as Escrituras, ouvindo sermão, mas em que o coração não está em Cristo. E se essa é a sua realidade, o seu destino é terrível. O seu destino é terrível. O seu destino é fatal. Aonde está o seu coração? Aonde reside o seu tesouro? O que é que você ama mais? Você ama mais a Deus? Ou você ama as coisas da terra? Nós perdemos por completo o senso da prioridade do que de fato é importante nas nossas vidas. E influenciados por esse mundo materialista, cada vez nos portamos mais como indivíduos que falam de uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. Fala-se hoje em estudos antropológicos de ateísmo cristão. O que é um ateu cristão? É uma pessoa que diz que Deus existe, mas ele vive como se não existisse, levando uma vida completamente avessa dessa verdade bíblica. Moisés rejeita tudo para seguir Deus, e você não quer rejeitar nada para seguir Deus. E você quer seguir Jesus, mas quer continuar no palácio do pecado. Você quer seguir Jesus, mas você quer continuar com a língua mentirosa. Você quer seguir Jesus, mas você quer continuar enrolando as pessoas. Você quer seguir Jesus, mas você quer continuar levando uma vida imoral. Você quer seguir Jesus, mas você não quer abandonar o velho homem. Só que a Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tem que matar esse velho homem.
tem que matar esse desgraçado. Ele tem que matar, esse miserável tem que morrer. Você tem que matar ele. Entendeu? Entendeu? Olhe para o seu coração, mata essa desgraça. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Porque isso não é a vontade de Deus. Moisés rejeita tudo por causa de Deus. E hoje os crentes não querem rejeitar nada por causa de Cristo. Amém, irmãos? Tem dia que a porca trouxe o rabo mesmo, é assim. A Bíblia está dizendo que Moisés deixa tudo. E hoje? Hoje você não quer deixar nada. Hoje você não quer abandonar nada. Mas a verdadeira fé toma decisões difíceis. Porque você não deve pensar, quando o autor de Hebreus fala, Moisés rejeitou tudo. Isso parece muito fácil, né? Moisés levantou no dia de manhã e disse, pronto, a partir de hoje eu vou embora desse palácio, eu nunca mais vou comer essas iguarias, eu não quero mais essas roupas, eu não quero mais ter serviçais, eu agora vou viver no meio dos escravos, e a partir de hoje minha vida vai ser assim. Você acha que foi desse jeito? Claro que não. Moisés teve que tomar decisões difíceis. Quem foi que disse que era fácil? Quem foi que falou que era simples? Não, você também tem que tomar decisões difíceis. Mas ainda que elas sejam difíceis, a questão do fim ela é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, tome a decisão que você tiver que tomar. Contanto que Deus seja glorificado no final do dia. Moisés decidiu. E isso com certeza foi construído em um doloroso processo. Porque se acostumar com o que é bom, a gente se acostuma muito fácil. É ou não é? Agora, se acostumar com o que é ruim, é fácil? Não. Eu fui inventado de provar um tal de um café gourmet, não quero mais café extra forte, não. Não, eu só quero gourmet. Eu olho para a prateleira, o gourmet diz, me leva, eu sou teu. Porque a gente se acostuma com o que é bom, não é? É bom demais. Agora, se acostumar com o que é ruim, não, aí é difícil. Aí é doloroso. Aí é terrível, se acostumar com as coisas, é terrível. Mas Moisés teve de se acostumar. Moisés teve que aprender a viver no meio dos escravos. Moisés teve de aprender a viver uma constante dependência. Moisés teve de aprender que ninguém mais iria servi-lo, ele que agora vai servir. Moisés que dormia no palácio, agora vai dormir ao relento. Ele precisa passar por uma reeducação completa. Mas ele tomou essa decisão, por quê? Porque ele estava convicto que sua fé estava fundamentada em Cristo. E é assim que eu devo levar a minha vida e você também. Mas o verso 26 explica a decisão de Moisés. Olha o que está escrito. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aí o autor de Hebreus está explicando, por que Moisés fez isso? Ele não abandonou por abandonar, ele não rejeitou por rejeitar, ele teve uma percepção. E essa percepção o fez enxergar, ele contemplou o galardão. Mas a palavra opróbrio aqui, ela tem alguns significados. Dentre eles, vergonha, desonra, humilhação, afronta, injúria, rebaixamento, desprezo. É uma palavra que está associada ao sofrimento, à rejeição. Moisés está enfrentando tudo isso, porque ele teve uma percepção de um prêmio maior, de um galardão futuro. E não era a terra prometida, não era a Canaã terrena, não eram as cidades que seriam conquistadas, não as campinas do Jordão, não é o Monte Hebron, não, nada daquilo. Moisés tem uma perspectiva muito para além disso, que moveu os patriarcas, como nós já vimos, que fez José querer que seus ossos fossem levados. Moisés tem uma percepção que o autor de Hebreus transporta para uma realidade superior. Moisés viveu olhando para uma sombra, a sombra bendita de Cristo. E ele tinha essa convicção de que Cristo era o seu prêmio, de que Cristo era o seu galardão, de que Cristo é o resultado final do processo. Então ele suporta tudo isso, porque o caminho da fé perde tudo por causa de Cristo, mas ganha o céu. Entende? Ele está dizendo muito claro, ele contemplava o galardão. Então ele suporta a humilhação, ele suporta a rejeição, ele suporta todas essas coisas por causa de Cristo. Verdadeiros crentes
sempre serão humilhados pelo mundo. Verdadeiros crentes sempre serão rejeitados por essa terra. Verdadeiros crentes sempre terão de lidar com a desonra dos homens. Verdadeiros crentes nunca serão bem-vindos em canto algum. Quando você vê um cristão que o mundo bate palma para ele, pode ter certeza que ele é tudo menos um discípulo de Cristo. Quando você vê uma igreja e que o mundo bate palmas para ela, pode ter certeza que ela é tudo menos do que a casa de Deus. Quando você vê um rebanho em que o mundo se satisfaz com a presença dele, tenha certeza que não passa de uma sinagoga de Satanás. Porque a verdadeira igreja sempre foi odiada no mundo, cumprindo o que o próprio Cristo disse: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a verdadeira igreja, ela nunca está em harmonia com a terra. Ela nunca está. Nunca está. E por que eu tenho que ter essa leitura? Porque às vezes eu vou consumindo conteúdos que se surgem como cristãos, mas de cristãos não tem nada. E eu vou abraçando, compartilhando, fluindo. Às vezes eu vejo, chega a me dar agonia. Aí eu vejo crente bíblico, ortodoxo, leitor da Bíblia, congregacional. E o camarada compartilha uma pessoa que vai para a internet dizer que você é o ponto fraco de Deus. Ou vontade de dar uma sapatada no pé do vidro, meu Deus. Aí uma vez eu questionei uma senhora: vem cá. Não, porque eu gosto de assistir um show da fé. Já ouviu falar no show da fé? Tem um show da fé por aí, né? Eu gosto de ver, pastor. Eu falei: mas você assiste isso? 40 anos dentro de uma igreja. Não, mas é porque eu tiro as espinhas e como só a carne. Eu digo: qualquer hora a senhora vai entalar. Se é que já entalou e botou com... Acho que ela está comendo com farinha. Dizem que o segredo para comer peixe com espinha é botar farinha, né? Não sei, vocês que comem, eu não. Vocês comem filé, né? Eu como piranha. Né? Entende? A Escritura me apresenta a verdade de que o opróbrio de Cristo, você entende isso aqui? É participar dos sofrimentos de Cristo. A teologia do Novo Testamento me apresenta a necessidade de participarmos do sofrimento de Cristo. A Bíblia diz: sede meus participantes, participe do sofrimento de Cristo. O que é que você tem sofrido por causa de Cristo? Tem gente que acha que ser cristão é tatuar no braço 100% Jesus. Tem gente que acha que ser cristão é botar uma camisa radicalmente cristão. No primeiro cheiro da pólvora ele corre. Tem gente que acha que ser cristão é amarrar uma faixa na cabeça e ir para uma grande concentração, pular, gritar e dizer: nós amamos Jesus. E você acha que isso é participar do sofrimento de Cristo? Não é. Você não sabe o que é ser perseguido pela fé. Você não sabe o que é perder o emprego por se declarar um cristão. Você não sabe o que é ter sua família arrancada de você só porque você é crente. Você não sabe o que é ter seu filho morto na sua frente só porque ele entregou a vida para Jesus e se tornou membro de uma igreja. Você não sabe o que é ter que se esconder para cultuar a Deus e não poder cantar hinos para não denunciar o lugar em que a congregação se reúne. Você não sabe o que é carregar uma Bíblia escondido com medo de que espiões estejam no seu encalço, com a possibilidade de lhe denunciar. Você não sabe o que é passar por essas coisas. Você acha que sofre demais, só porque alguém olhou com cara feia para você. Olha, mas nós estamos vendo uma geração melindrosa demais. Mas ele não falou comigo só porque eu sou crente. E o que é que tem? Tem gente que vai embora da igreja porque o pastor não dá boa noite a ele. Eu dou a todo mundo, só se você não passar por aquela porta. Você entende? A mediocridade da nossa fé, a pobreza da nossa fé. O texto bíblico me mostra que Moisés considerou, aceitou toda a humilhação por causa de Cristo. E por que ele considerou isso? Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Mas no verso 27 está escrito: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível.
Moisés via, Moisés enxergava, Moisés percebia o galardão e aquele que é invisível. Por isso que ele não temia a cólera do rei. Por isso que ele não temia o opróbrio do rei. Por isso que ele não temia o furor do faraó. Por isso que ele não se amedrontou diante do grande desafio que estava diante dele. Por quais razões? Porque ele sabia que estava perseguindo o propósito de Cristo. Quando nós estamos sendo guiados por Deus, a gente não tem medo. A gente tem receio. Porque recear faz parte da natureza humana. Agora, deixar o medo dominar o coração, aquele que conhece ao Senhor não faz isso. Por que não faz? Porque nós não somos daqueles que... Nós não somos. Nós perseguimos o alvo. Nós perseguimos o objetivo. Nós perseguimos o caminho. Nós andamos em direção a Cristo. Moisés abandona o Egito e não fica amedrontado. Mas vamos pensar um pouquinho na responsabilidade que Moisés tem. Ele foge no primeiro momento. Matou um egípcio. Passou um tempo na terra de Midian. Deus se revela para ele, é o seguinte: volta que meu povo está sofrendo e eu escolhi você. Ah, mas eu não sei falar. E fica aquela agonia, Deus e Moisés, Deus e Moisés. Então levarão. Faz uns sinais. 10 pragas se abatem sobre o Egito. Na primeira praga, olha como é a vida do líder do povo de Deus. Na primeira praga, as coisas melhoraram ou pioraram? Vocês estão lendo o livro de Êxodo, não? Esqueceram do episódio daquele dia na Record? Foi, Na primeira praga, o faraó chama os serviçais então apareceram agora uns sindicalistas aqui, né? É o seguinte, dobra o trabalho deles. Estão desocupados demais, dobra o trabalho, reduz a oferta de palha, vão colher a palha, vão ter que entregar a mesma quantidade e vão trabalhar muito mais agora. Aí o povo que chegou, ouvindo Moisés dizer que Deus havia mandado ele para libertar o povo, esse povo ficou como? Tudo filé, não foi? Não. Crente já é ruim por natureza, e tendo raiva pior ainda. A ira cresce no coração deles. Mas aí vem uma praga após a outra, uma praga após a outra, uma praga após a outra. E agora Moisés vai liderar, segundo perspectivas, mais de 1 milhão de pessoas. E vai liderar para onde? Esse povo vai sair do Egito para ir para onde? Atrás de uma promessa. Atrás de uma ideia. Atrás de um sonho. Que era contado há mais de 400 anos. E eles vão abandonar tudo. Mas eles têm o quê? Eles são escravos. Mas eles têm um lugar. Eles têm um canto para chamar de seu, para voltar. Eu vivo aqui na escravidão, mas aqui é o meu lugar. E agora vão deixar tudo isso para seguir esse homem. E vão abandonar tudo no Egito. Sim, a liberdade tem um preço. Você quer ser livre? Tem um custo. E eles então migram em direção a um lugar que eles simplesmente não conheciam, perseguindo um homem que lhes fez uma promessa. Deus me mandou aqui para cumprir a promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas isso já faz mais de 400 anos. E eles vão, o que acontece? Chega no pé do mar. Todo mundo vai dar uma descansada. Aí quem é que vem lá atrás? Aí lá vem. É por isso que eu sou indignado. Quando eu chegar lá em cima, eu vou dizer: Moisés, se eu fosse você, tinha ficado revoltado. Eu sou sincero. Porque Moisés comeu pão com o diabo amassou. E pisou em cima. Aí o povo se amontoa e começa a perturbar quem? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, agora vai acabar tudo. Agora é o nosso fim. Melhor fora que a gente estivesse lá no Egito. Já sei, vamos levantar uma bandeira branca, vamos pedir desculpa ao faraó. Quem sabe ele vai ter misericórdia de nós. Mata só uma meia dúzia e o resto volta para casa. Aí Moisés clama a Deus. Toca nas águas, o mar abre, o povo atravessa. Não era bom que tivesse morrido pelo menos na metade na água? Mas não morreu, passou todo mundo. Aí faz a festa. Daqui a pouco continua a caminhada, nós estamos morrendo de sede, Foi aí que Moisés se deu mal. É por isso que eu digo aos diáconos: nunca deixe faltar água no bebedouro, pelo amor de Deus. Porque por causa de uma água, Moisés ficou fora da terra. Beba até o seu rins estourar, se você quiser.
bate na rocha, não fala com a rocha. Daqui a pouco continua a caminhada. Nós estamos com fome, nós estamos com fome, nós estamos com fome. Porque lá no Egito, a gente pelo menos tinha o quê? Tinha carne. Tinha carne. Os miseráveis esqueceram que no Egito eles eram escravos. Mas a sua natureza grita com saudade do pecado. A sua natureza grita com saudade, mesmo sabendo que você era escravo. Mas ela sente saudade daquela carne. Aí Deus manda carne. E continua o caminho. E Moisés envelheceu 50 anos em 2 dias. É por isso que eu estou assim, ó. Tu acha que é à toa? Não. Aí finalmente chega na terra. Escolhe os espias. Vão olhar a terra. Vão olhar a terra. Aí vai. Quando chega, só dois estavam movidos pela fé. Josué e Caleb. Os outros fazem o quê? Não tem jeito. A terra só tem gigante. A gente não tem força. A gente é fraco. A gente não tem poder. Não temos treinamento. Eles vão esmagar a gente. É melhor que todo mundo pare por aqui e comece um alvoroço gigantesco, mas é o mesmo povo que esqueceu que Deus enviou 10 pragas e eles não moveram uma palha. É o mesmo povo que esqueceu que Deus não deixou faltar água no deserto, não deixou faltar carne no deserto, não deixou que o sol escaldante os queimasse, não deixou que os frios o matasse. É o mesmo Deus que os guiou até eles esqueceram completamente disso e eles estavam gritando com saudade do Egito. E o tempo todo a história era: melhor era viver no Egito. Melhor é viver no Egito. Melhor é viver no Egito. E não é exatamente assim que eu vivo, você vive? Quando está tudo bem é uma maravilha. E vamos caminhando. E vamos caminhando. E as portas estão se abrindo. E Deus está curando. E Deus está transformando. E Deus está salvando. E os negócios estão indo bem. E a gente está ganhando dinheiro. E estamos comprando o que a gente quer. Está indo, de repente vem a primeira crise. Eita, meu Deus. Quando eu não era crente, parece que as coisas davam mais certo. Não é exatamente assim? Mas Moisés, ele não é movido pela fé, ele não se amedronta pelas circunstâncias, ele confia, e ele vai, porque ele está vendo o que é invisível, ele está olhando pela fé. Enquanto você não olhar pela fé, você não dá um passo na sua vida, você vive preso nas circunstâncias. Eu não estou falando de ser irresponsável, eu estou falando de tomar decisões certas, confiando que Deus é o seu guia e o seu protetor. Entende? Eu não estou falando de ser imprudente, porque tem crente que é imprudente, eu estou indo pela fé, sem vergonhice. Tem um bocado de picareta aí dizendo que está vendo pela fé. Tá não. Não é aventurar nas cegas, não, é tomar decisões claras, confiando que Deus se responsabiliza pelo resultado. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Moisés confia no Senhor e ele vai. E por fim, pela fé celebrou a Páscoa, verso 28. E o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O caminho da fé está marcado pela proteção do sangue do Cordeiro. Antes de deixar o Egito, antes da 10ª praga, antes da demonstração máxima do furor de Deus sobre os homens, o Senhor o instrui, para que ele ensine ao povo do Senhor, que é preciso fazer algo que seria um memorial perpétuo, e que apontava diretamente para um cordeiro que também derramaria seu sangue, mas não o cordeiro imolado pelos sacerdotes, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles vão e sacrificam os cordeiros, e eles marcam os umbrais das portas, e quando o destruidor vem durante a noite, cumprindo as ordens de Deus, para matar todos os primogênitos que estavam naquela terra, só havia uma coisa que era sinal de distinção, só havia um elemento que separava aqueles que estavam debaixo do cuidado do Senhor, daqueles que provariam a ira do Senhor. E que elemento era esse? Era o sangue marcando a porta. E isso aponta diretamente para o que Cristo fez em nossas vidas. O que é que me distingue daqueles que estão no mundo?
É o glorioso sangue de Cristo que lavou os meus pecados. Qual é a marca que me torna diferente daqueles que estão na terra? É a marca do sangue de Cristo que purifica a minha alma e sela a minha vida para todo sempre. É o glorioso sangue de Cristo que me purificou das minhas iniquidades, me protegendo contra as armas do destruidor. É o sangue de Cristo que guarda a nossa casa, é o sangue de Cristo que guarda a nossa família, é o sangue de Cristo que guarda a nossa vida, é o sangue de Cristo que nos libertou da condenação do porvir. É o sangue de Cristo. Entende? Não há outra coisa, apenas o sangue do Cordeiro de Deus. Aí o autor de João vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Mediante o quê? O sangue de Cristo. E João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os primogênitos morreram naquela noite? Porque o salário do pecado é a morte. Deus estava irado com aquela nação. E Deus está irado com esse mundo. E a destruição virá sobre esse mundo. Mas o que identificará os filhos da aliança? É porque em suas vidas há a marca inapagável do sangue glorioso de Jesus Cristo. Que não pode ser removida. Que simplesmente não pode ser tirada. Não havia como escapar. Não havia como fugir. Não havia como voltar. Mas não tenham medo. Porque o sangue de Cristo detém todas as forças da escuridão. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. E por que o diabo não tem poder sobre a minha vida? É porque eu sou um super crente, é? Não. Eu sou fraco demais. Você é igual aquela pilha amarelinha, lembra da amarelinha? Eu nem sei se vende aquilo ainda. Aquela pilha amarelinha, você comprava, ligava o bicho e já descarregava, lembra? Tu achava que era aquela Duracell, é? É não. É não. Tu é no máximo aquela recarregável, que funciona 2 horas só. Por que o diabo não tem poder sobre a sua vida? Não é porque você é forte. O diabo não tem poder sobre a sua vida porque você tem a marca do sangue de Cristo. É por isso que não faz sentido viver com medo do cão. Eu não sei porque tem crente que tem medo do cão. Não sei. Uma vez teve uma que quase surta porque abriu a porta, tinha um troço na porta dela. Ah, e agora o que vai ser de mim? Nada. Eu faço o quê? Taca água, limpa esse negócio. Vai ficar fedendo aí na sua porta. O senhor vem aqui e falei: eu não, te vira. Mas o senhor não é pastor? Eu falei: tu é crente, infeliz, tu resolve isso aí. Medo do inimigo, medo de gato preto, medo de sexta-feira 13. Medo do 13 até se justifica. Medo de um monte de coisa. Não, meu filho, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Não existe poderes no mundo capazes de lhe fazer mal algum, porque a sua vida está segura nas mãos de Deus. E a gente tem que ter essa certeza. Mas tem crente que vive com medo. Vive com medo do que o mal vai fazer, com medo do que o inimigo vai fazer, jogando sal por todo canto, ungindo todo canto, guardando todo canto. Parece um espiritismo gospel, não sei o que lá é isso. Por que isso? Não. O que deteve a morte foi o simples sangue do Cordeiro que estava na porta. O que detém a força do pecado é a gloriosa marca do Cordeiro que está na sua vida. Jesus Cristo. E para terminar o verso 29 diz: pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Porque só quem termina o caminho é quem é conduzido pela fé. Não é só seguir a rota. Eles atravessaram. Deus abriu o mar. Os egípcios foram no encalço. Se eles passaram, nós passamos também. Se eles atravessaram, nós atravessamos também. Só que se você não tiver o Deus que eles têm, você é engolido pelas águas. Porque quem sustentava aquelas águas, aqueles paredões imensos, era a mão de Deus.
E pela fé eles atravessaram como quem pisa em terra seca. Entende, meu irmão? Você compreende? A vida de Moisés surge então como um exemplo de renúncia ao mundo por um propósito de Deus. Renuncie o que você tiver que renunciar, mas não abra mão de andar ao lado de Cristo. A vida de Moisés é um exemplo de perseverança, mesmo na incerteza, porque deixar tudo para trás, para perseguir um ideal, é preciso muita fé e coragem para isso. A vida de Moisés é um exemplo de obediência diante do impossível. Deus não tem que lhe explicar nada. Deus está lhe mostrando o caminho. Siga por ele e confie que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Você não tem que entender. E eu, na maioria das vezes, nunca entendo. Eu simplesmente obedeço. E aí lá na frente eu consigo perceber como que Deus foi gracioso e generoso. Como que Deus guiou-nos por todo o caminho. Como que Deus tirou da nossa rota as pedras, os tropeços. Como Deus proveu tudo aquilo que precisava ser provido. E nós chegamos até aqui porque nós confiamos nele. E somente nele. E a graça dele trouxe-nos até aqui. E a graça dele nos levará até o fim. Moisés é o libertador. Mas Moisés é finito. O Espírito Santo nos convida não a seguir Moisés, mas a seguir Jesus Cristo, o maior libertador, que nos tirou da escravidão do pecado, que marcou-nos com o seu próprio sangue e nos aponta uma terra gloriosa, na qual devemos viver para o louvor e a glória do seu santo nome. A fé é aquela, enquanto o medo vê o mar, a fé está enxergando o caminho. Meu querido irmão, a fé que não te levar a escolher a cruz, a fé que não levar você a escolher a cruz, não é a fé que levará você para o céu. Porque o céu é trilhado por um caminho de sofrimento, na qual você tem que carregar a sua cruz. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, que Deus tenha de nós misericórdia, que Deus nos abençoe e que possamos, assim como Moisés, ver o caminho e não ter medo de deixar para trás o que precisa ser deixado, de abandonar o que precisa ser abandonado, de abrir mão do que tem que se abrir mão, para seguir um propósito que está sendo apontado por Deus. Se Moisés não fosse, Deus levantaria outro. Se você não for, Deus levantará outro. Se você não fizer, Deus fará através de outro. Se você não quiser, Deus despertará quem queira, e a sua vontade se cumprirá, porque ela é poderosa, infalível e soberana. Rejeitou tudo por causa do que ele via. Ele via o prêmio da bem-aventurança, ele via Cristo. Não tenha medo de rejeitar o que tem que ser rejeitado. Não tenha medo de abandonar o que tem que ser abandonado. Não tenha medo de seguir a Deus. Pode parecer loucura, e geralmente é. Mas confie no Senhor e na força do seu poder. Os mares se abrem. No deserto, a água fresca. De noite, há uma coluna de fogo para te aquecer. De dia, há nuvens para acalmar a força do sol. Mas o Senhor estará com você em todo momento, até o fim. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos dessa mesma ousadia, dessa mesma disposição. Não permita que as circunstâncias, que os tempos conturbados, que as provações, dores, feridas que trazemos em nosso peito, nos impeça de abandonar o nosso mundo de ilusões e seguir na direção que o Senhor está nos apontando.
Se o caminho é difícil, se o caminho é doloroso, se o caminho é desafiador, nos faz sentir a Tua presença, Senhor. Nos faz sentir o Teu cuidado a cada passo que nós damos. Quando as nossas forças faltarem e o desânimo vier em nosso encalço, nos acolhe nos Teus braços, Senhor. Escuta nosso choro, escuta nosso lamento e com paciência nos levanta para continuarmos essa jornada. Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia. São muitas as coisas que querem nos prender, que querem nos amarrar às circunstâncias transitórias dessa terra. Muitas vezes o nosso coração está tão seduzido, tão enredado pelas coisas transitórias, que nos trazem mistos de satisfação, mas não passa, Senhor, de um veneno perigoso, que está corroendo a nossa alma por dentro. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua graça nesse instante. E da mesma forma que Moisés teve a ousadia e o discernimento de abandonar tudo por causa do Senhor, coloca em nosso coração, de uma forma poderosa e única, essa mesma necessidade de abandonarmos tudo que nos impede de viver uma verdadeira comunhão contigo. Onde está o nosso coração, Senhor? Nos ajuda a perceber nessa noite, aonde estão as nossas atenções, em que temos depositado nossa esperança. Se qualquer coisa, Senhor, seja ela qual for, estiver ocupando o Teu lugar em nossas vidas, destrói esses ídolos com a Tua mão poderosa, destrói esses altares corrompidos com a Tua mão poderosa, e nos dá força para nos erguermos, tendo apenas ao Senhor como o alvo maior de nossas vidas. Ó Espírito Santo, vem nos renovar, vem nos restaurar, vem nos erguer, vem nos libertar, vem nos habilitar a cruzar o Jordão para o louvor e a glória do santo nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Ouve a nossa oração. Amém.